porque só vai ver o sobrenatural. Você só vai ver coisas grandes acontecendo na sua vida quando você sair da sua estabilidade, que é o barco, e pisar na instabilidade, que é a água. Você pode ter faculdade, você pode ter conhecimento, você pode ter promessa, você pode ter o que for. Se você não for uma pessoa decidida a chegar aonde você precisa chegar, você está enfadado ao caos, você está enfadado à falência, você está enfadado a viver uma vidinha medíocre, e todo mundo tem a vida que merece, porque cada um escolhe a vida que quer viver. Eu tô esperando minha promessa, tá? Mas a sua promessa depende só de Deus ou depende de você também? Porque se a sua promessa depende só de Deus, Deus fará o milagre acontecer. Mas se essa promessa depende de você se movimentar, meu amigo, se prepare, porque essa promessa não irá acontecer. Acorde para a vida e se movimente, porque as oportunidades estão em meio ao caos, e aí vai separar quem é e quem não é, quem faz e quem não faz. Os discípulos estão em meio a um mar chamado Mar da Galileia à noite, e vem uma forte tempestade, e de repente vem Jesus caminhando por cima das águas. Olha só, Jesus vem caminhando por cima das águas. Pedro, Tiago e André eram sócios da embarcação, eles eram sócios na pesca, eles estão num lugar que aparentemente era de segurança. O barco naquele momento tinha segurança, o barco naquele momento tinha estabilidade. O que a maioria das pessoas estão procurando hoje é estabilidade financeira, estabilidade em qualquer negócio, estabilidade de casamento, estabilidade. Por quê? Porque fora de uma estabilidade você tem uma instabilidade. E quando você anda na instabilidade, você é propício a fracassar, você é propício a errar, você é propício a correr risco, a perder tudo. Só que quem vive na instabilidade, ele é propício a crescer 100 por 1. E quem está propício à estabilidade, permanecer no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Presta atenção nisso. Jesus vem caminhando por cima das águas, e de repente alguém avista e fala assim: não, é um fantasma. Não, é Jesus que está vindo por cima das águas. Jesus vem caminhando por cima das águas. Pedro diz assim: Senhor, me permita que vá por cima das águas contigo. Olha que audácia, olha que loucura. E alguém vai dizer que Pedro é um homem de pequena fé. Pequena de fé nada. Isso foi história que colocaram. De Pedro foi um homem que teve muita fé e muita coragem. Pedro, Tiago, João e André ficaram dentro do barco. E Pedro, me permita, ou seja, audácia, poder de decisão, identidade. Eu imagino os sócios dele dizendo assim: olha, não vai não, é arriscado, você vai quebrar a cara. Permita que vá contigo. Permito, vem Pedro, vem Pedro. Pedro vai. Pá, 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 pá. Pedro pisa da instabilidade. Pedro sai da sua zona de conforto. Pedro não é ninguém que se vitimiza. Pedro pisa fora do barco, na água. A água é lugar de instabilidade. Pedro correu o risco de afundar, mas mesmo assim ele tomou a decisão de pisar na instabilidade e sair da estabilidade, porque só vai ver o sobrenatural, você só vai ver coisas grandes acontecendo na sua vida quando você sair da sua estabilidade, que é o barco, e pisar na instabilidade, que é a água. Aí Pedro caminha e afunda. E todo mundo vai dizer: eu não disse, Pedro, que você ia afundar, eu não disse que você ia cair, eu não disse que você ia quebrar a cara, Pedro. Só tem uma coisa: eu tive a coragem de sair do barco, da estabilidade da vida, e pisei em cima das águas. Eu caminhei. Mas você afundou. Mas eu caminhei, nem que for por um tempo. Afundou, mas caminhou. Pedro tem a experiência de contar a sua história até hoje. Estou contando a história de Pedro aqui hoje. Sabe por quê? Porque Pedro andou por cima das águas. Todo empresário de sucesso que quer alcançar o sucesso, ele precisa sair da estabilidade do barco dele e pisar fora desse barco, pisar na instabilidade e correr risco, sim, correr riscos calculados. Pedro correu risco calculado. Jardel, como assim risco calculado? Ele pisou na água, não estava sozinho, ele sabia que se ele afundasse, Jesus estava ali para segurar nas mãos deles. O que eu quero dizer isso levando para o lado empresarial? Se você quiser ter uma vida de sucesso, se você quiser crescer no seu negócio, pise fora desse barco e aprenda a correr risco. 99% das pessoas não correm riscos. Por quê? Medo do fracasso. O medo do fracasso fará de você um fracassado, ou uma pessoa mediana que vai morrer com o sentimento de nunca ter tentado. Eu decidi pisar fora do barco e viver na instabilidade, correndo o risco de afundar. E se eu afundar, daqui a pouco eu me levanto de novo. Daqui a pouco eu estou de pé de novo e passo a correr outros riscos. Só tem uma coisa: ninguém vai viver o que eu estou vivendo.
Ninguém vai ver o que você está vivendo. Se você quiser viver o melhor, corra, aprenda a correr riscos.